Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Soares dos Santos, aluno de mestrado, programa de pós-graduação em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás, onde desenvolvo estudos voltados à família Orquidácea, sob orientação do professor Dr. Marcos José da Silva. E hoje eu irei apresentar a vocês o trabalho intitulado Anatomia Histoquímica do Sistema Radicular de Brachysteles guianensis, uma orquídea potencialmente medicinal. Brachysteles é um gênero neotropical composto por cerca de 20 espécies que se distribuem desde o sul do México à Argentina. No Brasil, está representado por 50% das suas espécies, dentre as quais 3 são endêmicas do país. O gênero pode ser reconhecido pois reúne plantas que são ervas majoritariamente terrícolas com rizomas encurtados, raízes carnosas, folhas membranáceas reunidas na base e flores diminutas dispostas em racemos laterais. Ainda assim, apresenta as anteras articuladas à coluna, nectários na base das sépalas, estigma bilobado e 2 políneas por antera. De maneira geral, estudos anatômicos em órgãos vegetativos de representantes da subfamília Orquidoide são incipientes e centrados, sobretudo, em espécies extra-brasileiras. Em Brachysteles, o mesmo se reflete, uma vez que apenas uma espécie tem sua micromorfologia amostrada por Berner e colaboradores em 2015, versando sobre a presença de tricomas radiculares na subtribo Spirantini. Da mesma forma, estudos histoquímicos no gênero inexistem, o que também é refletido em muitas orquídeas da região neotropical. Atrelado a isso, estudos etnobotânicos têm evidenciado que algumas espécies do gênero, exemplificadas por Brachysteles dilatata e unilateralis, apresentam propriedades diuréticas e carminativas. Frente ao exposto, objetivamos o estudo anatômico e histoquímico das raízes de Brachysteles guianensis. Para tanto, utilizou-se a metodologia usualmente empregada em anatomia vegetal, em que amostras frescas foram utilizados em estudos micromorfológicos e também foram destinados para estudos histoquímicos, contando com seus respectivos grupos controle. Brachysteles guianensis apresenta raiz com contorno circular em secção transversal. O velame é do tipo Spirantes. É constituído por uma única camada de células elíptico-irregulares, apresentando espessamentos helicoidais delgados, tilossomos lamilados, tricoma e tricoma simples. A exoderme, a endoderme e o periciclo são uniceriados e são compostos por células elíptico-arredondadas, sendo as células da exoderme de paredes mais espessadas e a endoderme apresenta estria de Caspary evidente. O córtex radicular, por sua vez, é composto por 18 a 20 camadas de células parenquimáticas arredondadas e de tamanhos variados. Hifas e pélotons de fungos endofíticos simbiontes também são observados no parênquima cortical das raízes da espécie estudada, da mesma forma que ráfides de oxalato de cálcio. O cilindro vascular, por sua vez, é composto por 12 a 14 polos de protoxilema e a medula é parenquimática. Os testes histoquímicos revelaram grande abundância de alcaloide no parênquima cortical, ráfides e também grãos de amido agrupados em espirantossomos, que são característicos da tribo Cranichidae. Lignina encontrou-se depositada nas paredes das células do xilema e na estria de Caspary, enquanto que evidenciou-se a natureza proteica dos fungos endofíticos associados às suas raízes. Este trabalho vem a contribuir com o conhecimento micromorfológico e histoquímico de Brachysteles, revelando Brachysteles guianensis como uma espécie potencialmente medicinal, uma vez que especialmente os alcaloides encontrados em suas raízes, como reportado para outros grupos filogeneticamente relacionados da subfamília Orquidoide, apresentam as propriedades aqui listadas. Além disso, esse trabalho ele aponta, além dela como uma espécie potencialmente medicinal, os caracteres micromorfológicos e as substâncias ergásticas encontradas podem refletir condições ambientais e adaptações a fatores bióticos e abióticos.
No entanto, estudos bio e fitoquímicos ainda são necessários para categorizar, isolar e testar as suas potenciais atividades biológicas, sobretudo dos alcaloides que foram encontrados. Deixo meus agradecimentos à Universidade Federal de Goiás e ao CIAMB pela disponibilidade de transportes e instalações, ao meu orientador professor Dr. Marcos José da Silva, à CAPES pela concessão da bolsa de mestrado e ao CNPq pela concessão da bolsa de produtividade em pesquisa ao segundo autor, e também a elaboração desse grandioso evento. Obrigado a todos.